Olá pessoal, então hoje eu estou aqui nesse dedinho de prosa, no encontro com o tarô de hoje, uma carta nossa de cada dia. Hoje eu estou com esse tarô que eu já apresentei ele várias vezes para vocês, né, que eu gosto, é assim, para visualmente, né, muito estético e as cartas, mesmo as cartas críticas, elas não batem assim com as nossas resistências, né? Elas têm assim a sua beleza, a sua expressão artística bem leve em relação a outros maços. Então vamos lá. Eu estou fazendo esse trabalho da carta nossa de cada dia para a gente conhecendo um pouquinho mais, se introduzindo nesse universo do tarô, essa abordagem mais ligada ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal. Então, vou fazer aqui uma tiragem, uma carta pra gente, uma carta conselho. Mas você sempre, o tarô, quanto mais específico a gente for, claro que eu estou fazendo algo bem aberto, não sei quem vai estar, quem vai ver esse vídeo em outro momento, eu sei somente um pouquinho aqui dos seguidores do canal, que eu já visitei vocês e conheço vocês, mas mesmo assim eu não estou tirando para uma pessoa. Mas como são representações arquetípicas universais nessas 78 lâminas, sempre tem algo aí que pode acrescentar a gente, mesmo que seja uma reflexão sobre aquele momento da vida, aquele aspecto da vida, aquela possibilidade de experiência que a gente vai atravessar ou já atravessou. O que a gente pode tirar dali de aprendizado? Então você pode pensar assim, uma situação específica. Eu também vou pensar, tirar uma carta aqui para o dia, né? Uma carta conselho pra gente conhecer esse arcano. Deixar que o tarô se revele e traga aquilo que a gente precisa nesse momento, ver, reconhecer, receber. Então, tome sua respiração profunda aí. Vou cortar aqui o maço. Antes, no início, logo, quando eu comecei com o tarô, eu cortava 3 vezes, né? 3 vezes era a forma que eu achava que chegava a uma... Mas são etapas. Não tá certo, não tá errado. São somente formas de se fazer, estilos de fazer. Porque o cortar e embaralhar é o tempo que a gente vai entrando em contato com o campo. Ou daquela pessoa que a gente está lendo, ou aquela pergunta, você vai se entregando ao processo. Esse embaralhamento, esse corte faz parte do ritual de uma consulta, é um oráculo, então de uma consulta a essa esfera nossa mais inconsciente, né? Então o ato de embaralhar e cortar sinaliza uma espécie de reverência que eu tenho a aquilo que está no mais profundo. Vamos lá, uma carta para a gente estudar hoje. Ai, parece brincadeira, mas hoje eu tava... Ontem coloquei aí o vídeo das cartas críticas, né? Olha, eu falei que essa expressão desse tarô aqui é bem doce. Eu tenho uma aqui na minha frente, porque é uma que eu tô estudando. Eu tento deixar, às vezes eu deixo durante muitos dias aqui na minha estante uma carta que eu estou estudando, porque eu tirei, fiz uma tiragem, eu quero observar aquela tiragem, que ela diz respeito a um tema mais profundo. Então, olha a diferença aqui, ó. É a mesma carta do tarô, só que representada por artistas diferentes. Essa daqui, essa representação, ela é mais tradicional. Embora a tradicional das tradicionais, ela está representada por... Vou ver se eu alcanço aqui, enquanto eu converso com vocês, se eu consigo alcançar esse deck. Enquanto eu falo, eu vou selecionando a carta do tarô original, do qual todos se basearam, que é a carta da morte. A carta da morte, ela é uma carta que, quando aparece no tarô, a maioria das pessoas, por uma questão também cultural, claro, óbvio, às vezes a gente vê filmes e fala, tem um filme, tirou a carta da morte, aquela música sombria de suspense, a morte, então vai morrer alguém e tal. Sabe que às vezes até sim, quando eu tiro a carta da morte, às vezes ao longo do dia,
eu recebo a notícia de alguém muito distante, mas isso, gente, deve ter me acontecido, acho, umas 2 vezes ao longo de quase 30 anos na experiência com tarô. Umas 2 vezes me aconteceu. Tirar a carta da morte e ter sido receber notícia depois de alguém mais distante, ou no período da pandemia. No período da pandemia saía muito essa carta. E também uma vez foi um animalzinho que eu tive notícia de uma pessoa, né? Eu nem sabia, não tinha uma pessoa da família, eu fiquei sentindo, eu falei, olha só, minha carta, agora eu entendi porque essa carta saiu hoje. Então, a morte, por que é uma carta crítica? Porque a gente não quer morrer, nem quer perder, nem quer que nada morra, quer que tudo dure para sempre. Todas as coisas, às vezes as mães, quando estão grávidas e dão luz a uma criança, sentem, muitas mulheres fazem um processo de depressão pós-parto, porque toda vez que nasce uma criança, nasce também uma mãe. E morre um estilo de vida, morre uma visão de mundo, uma percepção de si mesmo e tudo, e a criança já não está mais protegida, né, naquele universo do útero. Agora ela requer aí outros cuidados, outras responsabilidades e quase entra numa zona meio que de risco. Então, a morte, ela fala que a vida tem um aspecto dela que tem relação com a roda da fortuna, que a vida ela é finita mesmo. Os processos da vida não são eternos. E que não é ruim isso. Significa que a gente está em constante transformação e crescimento. E para que nasça um novo, para que surja um novo, uma nova possibilidade, algo precisa morrer. Esse autor aqui, ele fala a morte como renascimento. É uma leitura bonita e tal, mas é um pouco mais poética, porque você já olha a outra face da morte. A carta da morte, ela ainda não está falando da possibilidade do renascimento, ela aponta para a possibilidade do renascimento. Ela está sinalizando aquele momento exato, aquela experiência em que a gente se confronta com a perda de algo. Pode ser que o que esteja morrendo não necessariamente seja uma coisa ruim ou boa no sentido, eu gostava tanto daquilo, aquele relacionamento. Não, a morte, ela fala, algo cumpriu o seu ciclo, não tem como mais se nutrir a vida aqui, se alimentar nada, completou. Como um corpo, uma pessoa pode viver até 120 anos? Pode, mas não até 200, 300, porque o corpo tem um limite. Não dá mais, chegou no seu limite e o corpo, ele se entrega aí à vida, se entrega à terra e o espírito se entrega ao universo para uma outra experiência. Então, quando aparece a carta da morte, aqui eu peguei a carta da morte, que é todos os tarôs que a gente tem hoje, modernos, no século 21, vieram desse tarô de Rider-Waite. Então, essa é a representação da morte de Rider-Waite. Observem aí, a cena é muito forte, esse cavaleiro aí com esse estandarte na mão e olha, e avançando, já tem ali um rei que parece que está desmaiado, morto, tem uma criancinha ali oferecendo flores, uma moça de cabeça, olha aqui, ó, uma moça de cabeça virada, não quer nem ver, não quer, negação, né? E um padre ali, um bispo, um papa, não sei, olhando, tentando talvez de certa forma, conversar com ela, né, negociar, e a morte, ela avança, ela segue adiante. Ela diz, não tem como você parar a morte, não tem como você querer segurar os ciclos da vida de cumprirem o seu curso, o seu pico. Então, quando aparece o arcano da morte, a gente está na hora de talvez se despedir de algo, se despedir de um comportamento, se despedir de uma percepção do mundo, se despedir talvez de uma forma de ser e de funcionar. E algumas vezes pode ser, dependendo da pergunta que a gente faça, que algum trabalho, relacionamento, o que quer que seja, talvez esteja na hora de você deixar isso para trás, de você permitir que isso feche seu ciclo natural.
para que novas sementes elas se abram. Esse autor, ele representa aí, né, com as árvores do outro lado nascendo. Um outro detalhe, a morte, ela sinaliza um processo de transformação absoluta. Quando aparece a carta, a gente sabe que está diante de um momento na vida da pessoa de morte mesmo. Quando você imagina a morte, você imagina a finitude. Finitude. Então, existe uma mudança em curso ou uma possibilidade de mudança, de transformação em todos os níveis muito profunda para aquela pessoa. De revisão, de virada. E isso não é negativo. A carta da morte não é uma carta negativa. A carta da morte é uma carta de transformação. Se a gente pudesse substituir a palavra morte por palavra transformação, seria o ideal. Então, a questão, talvez mais difícil a compreender, a integrar nessa carta, é a questão do apego. Nós sentimos a carta da morte muitas vezes como dolorosa ou como difícil, devido à questão de estarmos apegados àquilo que nos é familiar. Já nos acostumamos com as coisas daquele jeito. Às vezes, pessoas resistem anos e anos em relacionamentos, por exemplo, ou em trabalhos, ou insistem em projetos, ou que não tem mais razão de ser. Não tem mais energia, não tem mais espírito. Ela é como assim, meio que um urubu ali comendo a carcaça, tentando comer a carcaça. Nada contra o urubu que faz o seu trabalho de faxina no planeta. Mas é isso que fala. Então a morte fala, olha, acabou, você tá aí, aceite isso, faça um ritual se você necessitar, uma reverência para poder fechar esse ciclo, para você aceitar isso, encontre uma forma sua que seja respeitosa com você, que não seja violenta, para que você consiga fazer esse fechamento daquilo que precisa ser fechado e deixar para trás e abra espaço para que a nova semente e todo o potencial de vida que existe na outra face da morte, ela se manifeste. Uma carta profunda aí para a gente começar aí o dia, mas é um arcano maior, carta 13, a carta 13. Então, gente, fica aí essa reflexão para esses dias, né, para a gente conhecer um pouquinho mais esse arcano. E se você quiser conhecer mais, eu estou pedindo a algumas pessoas, porque eu estou preparando estou organizando, né, estou querendo fazer aí a pedidos, meus alunos estão me pedindo e que eu faça um momento maior aí de vivência sobre o tarô aqui online mesmo. Então, eu estou organizando isso. Então, se você tem interesse em estar participando e querendo aprofundar mais esse conhecimento, organizar esses encontros aí gratuitos, você manda no direct para mim o seu e-mail, ou entre lá no grupo do Telegram também, que aí a gente sabe que você está interessado em conhecer mais, em aprofundar, em receber o material. E aí, é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus.